Enfim, os Estados Unidos decidiram atacar em terra na Venezuela, atacar a Venezuela em terra, solo, né? Já tinha feito talvez um pequeno ataque experimental, né, para testar talvez a resistência, e agora fizeram ataques maiores e tudo indica que conseguiram inclusive capturar o presidente da Venezuela. Ah, não muda necessariamente a trajetória histórica atual, mas é um sinal de alerta tremendo para nós. Não muda por quê? Porque, em primeiro lugar, a mesma captura de um presidente não significa mudança de regime, especialmente não significa que vá se conseguir implantar um regime aderente, né, submisso, subalterno aos Estados Unidos na Venezuela a partir desse ataque atual. Ainda deve haver resposta dos outros países aqui da região, mas sobretudo eu penso da Rússia e da China, mas também está dentro do meu parâmetro, dos meus parâmetros analíticos, essa possibilidade que eu venho alertando já há um tempo de uma doutrina de uma multipolaridade dos poderosos, ou seja, aqueles países que realmente têm poder para se impor aos territórios avizinhados vão poder exercer esse poder. É mais ou menos esse o arranjo que o Trump tem buscado com o Putin, ou os Estados Unidos têm buscado com a Rússia, e talvez tenha se chegado a um ponto onde seja permitido esse tipo de ataque, esse tipo de intervenção, sem qualquer resposta, isso seja da Rússia, seja da China. Mais ou menos isso seria o equivalente à China tomar Taiwan. Eu digo equivalente do ponto de vista geopolítico, não do ponto de vista legal, porque Taiwan é legalmente China e a Venezuela nunca vai ser legalmente Estados Unidos, ou pelo menos isso não está num horizonte próximo ou razoável. O fato é alarmante para nós aqui no Brasil por conta da progressão possível da ameaça que isso está acontecendo, todo mundo está vendo, que está um novo crescendo das forças de extrema-direita na América Latina. E é claro que isso é devido ao poder do governo Trump, que está impondo, comprando, coagindo e fazendo alianças com essas forças de extrema-direita e coagindo e eliminando dentro do possível as forças de resistência aqui na América Latina. É claro que isso vai chegar ao Brasil, é claro que isso esteve dentro das conversas entre os presidentes Lula e o Trump, mas é muito difícil saber que retaguarda, que garantias o Brasil pode estar conseguindo nesse caso. Não são fortes, de qualquer maneira, é tudo muito frágil. Na minha visão, se a Venezuela cai, a Colômbia cai em seguida e acaba praticamente qualquer resistência à extrema-direita na América Latina. A América Latina é relativamente desimportante, ou vamos usar um termo mais preciso, é secundária na geopolítica atual, e então talvez seja um negócio interessante para a China deixar que os Estados Unidos exerçam seu poder, né, de mando nesse território e continuar comendo pelas beiradas da maneira inteligente que eles têm feito através dos acordos comerciais, de logística, portos, estradas, etc. É uma situação dramática que a gente está vivendo, que corresponde a tudo que eu venho publicando nos vídeos anteriores e que apenas significa a continuidade da grande crise mundial que estamos vivendo e que só vai ser solucionada, na minha visão, com uma grande modificação estrutural econômico-política mundial.
o que significa basicamente duas coisas. Nós estamos no fim da onda neoliberal, ela deu nessa grande crise e ela terá que ser superada. Certamente não com mais liberalismo, neoliberalismo, ou não com mais governos à direita, porque ao fim é de se esperar que no final de uma crise como essa venha o fascismo, venha o imperialismo, venha a guerra. É o que a gente está vivendo. Isso não vai ser superado com mais imperialismo, mais guerra, mais fascismo e mais poder para os bilionários, que é o que a gente tem visto no governo Trump, sobretudo, e a partir dele disseminado em boa parte do mundo. E isso não vai resolver a crise, isso apenas vai agravá-la de certo modo, em certa medida, pode dar alívios aqui e ali, mas ela vai continuar. E ela vai ser superada, como foi no século passado, com o avanço do socialismo, com o avanço da social-democracia, com o avanço das medidas socializantes, que significam duas coisas, como eu estava dizendo, no plano mundial atual. Primeiro, uma melhora da redistribuição de riquezas, ou seja, essa extrema concentração de riqueza que estamos vivendo hoje. É característica aqui do Brasil, não mudou. O Brasil não muda grandes coisas, entra governo, sai governo, continuamos num nível de desigualdade extremo, estamos melhorando isso agora, diminuindo, mas continuamos num nível extremo, mas o mundo inteiro, os países mais ricos, sobretudo a Europa, os Estados Unidos, entraram no processo neoliberal, né, na onda neoliberal, num processo de concentração de riqueza ilimitada que chegou a extremos insustentáveis. Então isso vai ter que ser mudado, como foi no século passado, já desde a década de 30, mas sobretudo a partir de 1945, houve em vários pontos do mundo, ou disseminadamente no mundo, o ganho em termos da apropriação da riqueza pelos trabalhadores, pelas massas populares. E a outra coisa é o avanço na socialização do sistema em termos de organização, controle, gestão das finanças e da produção mundial, ou seja, uma maior coordenação e integração na economia mundial. Isso irá acontecer, ainda que custe muito para todos nós.